Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar, pode ver o convidado que esteve aqui, ou ver programas anteriores que ficam ali alojados, ver os assuntos que foram aqui debatidos. Nossos apoiadores, Ótica Santos, visivelmente a melhor, lentes com filtro azul a partir de R$ 140 e ainda parcela tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027 3019. Nosso papo de hoje, Matheus Beltrame. Matheus, tudo bem? Como está, Matheus? Muito bem, Tesses. Prazer mais uma vez estar aqui dialogando e batendo um papo contigo e com os telespectadores do Zona Esportiva da TV Santa Maria. Matheus, fala um pouco para mim do Futebol 7. Sei que andou terminando uma competição, mas tu não para de furungar, né? Já está preparando outra que vem aí pela frente, Matheus. Exatamente, Tesses e telespectadores da TV Santa Maria, a gente selou uma parceria entre as ligas de futebol 7 de Santa Maria, a Liga Santa Maria de Futebol 7 com a Liga de Futebol 7 de Santa Maria, juntamente com a Panis Eventos Esportivos, para que a gente pudesse oficializar um calendário unificado, que por enquanto ele é válido para a categoria livre masculino. Nós já tivemos uma competição no primeiro semestre, que foi a Copa Livre 7, disputada no La Guerrilha Paintball Soccer, complexo esportivo, onde nós tivemos o The Blacks como campeão, o Ituano como vice, a Associação Amigos da Família Salles de Formigueiro, a AFS Formigueiro em terceiro lugar, e o Esporte Clube Red Bull Liverpool em quarto lugar. Essas 4 agremiações elas já se classificaram para a Supercopa, que será realizada nos meses de setembro e outubro, envolvendo os complexos esportivos La Guerrilha Paintball Soccer e Sociedade Esportiva Planeta da Bola. Vão envolver as três? Os dois complexos esportivos. Isso em relação à Supercopa. Agora nós teremos mais uma oportunidade de classificação à Supercopa, que é a 6ª edição da Copa Santa Maria Futebol 7. Essa competição, ela possivelmente terá o seu início no primeiro final de semana de julho. Nós já temos hoje 10 equipes confirmadas. Essas 10 equipes pagaram parcialmente ou o valor total da inscrição. Nós temos a Ferrovia Esporte Clube de Júlio de Castilhos, que já quitou o valor total da inscrição. Nós temos o Simeão Futebol Clube, que é uma equipe oriunda do futsal, que pagou parte da inscrição. Nós temos o Esporte Clube Copenhagen, que pagou já a totalidade da sua inscrição. Nós temos também em disputa o Largados Esporte Clube, que pagou parte da sua inscrição. A gente cobrou um valor de entrada de R$500 e agora o restante do valor tem que ser pago até o final do mês de junho. O The Blacks Futebol Clube também está confirmado, atual campeão inclusive da primeira competição do ano, a Copa Livre 7, equipe mais vencedora do Futebol 7 de Santa Maria, também campeã da 2ª edição da Copa Santa Maria Futebol Master 7. Nós temos também a confirmação do Tamanho Futebol Clube, que é uma equipe das mais tradicionais de Santa Maria. Na Sociedade Esportiva da Bola, por exemplo, das equipes que ainda atuam no Futebol 7, a equipe do Tamanho Futebol Clube é a 2ª mais antiga, vem desde a sede nova que foi oficializada no ano de 2017, perde apenas para a Associação Desportiva Confrades. Nós temos a confirmação também do Esporte Clube Red Bull Liverpool, que assim como o The Black já está classificado para a Supercopa, foi o 4º colocado na Copa Livre 7, vem com algumas novidades agora para a 6ª Copa Santa Maria Futebol 7.
Nós temos a presença também do Shakhtar Futebol Clube, que é uma equipe que disputou também a Copa Live 7, acabou passando na primeira fase, mas caiu na sequência da fase eliminatória de quartas de final. Nós temos também a confirmação do Ituano Esporte Clube. O Ituano foi vice-campeão da Copa Live 7, já está classificado para a Supercopa, mesmo assim disputa a sexta Copa Santa Maria Futebol 7. Equipes como The Blacks, Ituano, Esporte Clube e Red Bull Liverpool não teriam a necessidade de jogar a Copa Santa Maria para avançar a Supercopa, mas optam por continuar fazendo parte do calendário unificado e jogar a competição no segundo semestre. E nós teremos também a presença do Juventus SM, que também está confirmada, uma equipe que foi eliminada na primeira fase da Copa Live 7. Por enquanto são 10 equipes confirmadas, mas a gente já tem uma lista de outras equipes que vão confirmar a presença na competição. São elas: Junta 7 Futebol Clube, Esporte Fiorentina Clube. Nós temos também teremos a presença também do Futebol Clube Barça Beer, do Tio Nanato SFS 2015 de São Vicente do Sul, que participou da 5ª edição da Copa Santa Maria Futebol 7. E nós teremos também a presença do Leicester Futebol Clube, Leicester City Futebol Clube, e também a presença da Associação Amigos da Família Salles, o que vai já encaminhar aí a participação das 16 agremiações. Lembrando que o Esporte Clube Copenhague, Simeão Futebol Clube, Largados Esporte Clube, Leicester, Fiorentina, Junta 7 e Tio Nanato, por exemplo, que são equipes, algumas já confirmadas e outras que irão confirmar presença na sexta Copa Santa Maria de Futebol 7, não participaram da primeira competição do ano, a Copa Live 7. Ou seja, nós teremos uma renovação na participação de equipes para a Copa Santa Maria. Inúmeras equipes que não jogaram a primeira competição do ano, até por questões financeiras, estarão jogando a sexta Copa Santa Maria Futebol 7 neste ano de 2022. São 16 equipes. A competição será constituída de 4 chaves com 4 equipes, lascando-se 2 equipes de cada chave, formando-se quartas de final, fase semifinal, depois fase final com disputa do terceiro lugar. O que me chama a atenção aí, que eu estava escutando as equipes que você está citando, tem várias tradicionais, mas tem equipes novas se aproximando, se chegando, né? Tem. O Esporte Clube Copenhague é uma equipe recente. Algumas de futebol de salão. É uma equipe, o Simeão é uma equipe de salão. O Simeão é uma equipe nova no futebol 7. É a primeira competição que participa em toda a sua história. O Esporte Clube Copenhague também participa da sua primeira competição de futebol 7 na história. O Leicester City também é uma equipe que vai participar pela primeira vez de uma competição de futebol 7 oficial, e é uma equipe nova também, é uma equipe recente, é uma equipe constituída no ano passado. A Fiorentina já é uma equipe mais tradicional, mas que também nunca participou de uma competição oficial de futebol 7, vai participar pela primeira vez. São equipes novas que estão se somando ao calendário do futebol 7 aqui em Santa Maria. Bom, Copa Santa Maria, a previsão de início? A previsão de início vai para o primeiro final de semana de julho. A gente precisa aguardar, em primeiro lugar, e ontem mesmo eu conversava com a companhia sobre a transferência da data final de pagamento. A gente tinha feito uma previsão de 3 de junho, mas a gente sabe que tem algumas equipes se organizando para conseguir quitar o valor até o final do mês. O Leicester City Futebol Clube, por exemplo, vai estar inclusive realizando um risoto no dia 12 para conseguir o valor restante para o pagamento da inscrição. Então a gente vai permitir que até o final do mês, um pouquinho antes de terminar o mês, que as inscrições sejam finalizadas em pagamento, para que a gente possa, na primeira semana de julho, se possível, já fazer o congresso técnico e fazer com que no primeiro final de semana de julho a gente possa estar iniciando a competição. Quais serão os dias dos jogos? A gente, a princípio, deve manter o domingo como o dia tradicional dos jogos. A Sociedade Esportiva da Bola, ela tem
horários locados aos sábados, e a gente sabe que o sábado é tradicionalmente voltado em Santa Maria ao futebol de veteranos. A gente teve o ano passado alguns jogos realizados no sábado na Copa Santa Maria, na parte da tardinha, mas para a arbitragem que vem de Santa Cruz, o domingo é melhor. Eles têm eventos esportivos geralmente no sábado à noite, futsal em Santa Cruz, outras modalidades em que eles trabalham, e para eles se organizarem, o domingo acaba ficando melhor. Então a gente ainda vai bater o martelo, mas acredito que domingo realmente seja o dia em que a gente estará realizando os jogos. Na primeira, assim como foi na Copa Life7, no primeiro final de semana, no primeiro domingo, a gente pode começar inclusive pela manhã, a partir das 9 horas, fazendo com que todas as equipes joguem na primeira rodada. A partir do segundo domingo, determinadas equipes jogarão num domingo e determinadas equipes folgarão naquele domingo, em função de nós não podermos comportar todas as chaves jogando no mesmo domingo. Todos os jogos serão no Planeta? Todos os jogos serão na Sociedade Esportiva Planeta Bola, Rua Alameda Montevidéu, número 270. O valor da inscrição é R$1.000, o valor da premiação é R$1.500 para a equipe campeã e R$1.000 para a vice, com troféu e medalhas para campeão e vice e troféu para o terceiro lugar. A seleção do campeonato ainda é premiada com craque da competição, melhor goleiro, melhor fixo, melhor ala direita, melhor ala esquerda, melhor meia direita, melhor meia esquerda e melhor pivô. Lembrando que as 4 melhores classificadas na Copa Santa Maria avançam direto para a Supercopa. Porém, a gente tem um ranqueamento que já foi realizado por pontuação do 5º ao 16º lugar na Copa Life7, e essa mesma pontuação serve para as equipes que vão jogar a Copa Santa Maria Futebol 7. Ou seja, caso o The Blacks, vamos dar um exemplo aqui, mais uma vez esteja entre os 4, aí tem que ser analisado o ranking para ver qual equipe ocuparia esta vaga no The Blacks na Supercopa. Nós podemos, por exemplo, ter uma equipe que tenha disputado a Copa Life7, que tenha sido eliminada nas quartas de final e que venha a ficar entre os 4 primeiros da Copa Santa Maria. Vamos dar um exemplo aqui, o Shakhtar, por exemplo. Essa equipe poderia ter uma pontuação suficiente para dar uma vaga para a Supercopa. Seria como um ranqueamento. É um ranqueamento que define aí a possibilidade de equipes que joguem 2 competições no ano terem mais chances também, mesmo não tendo um lugar de destaque na Copa Life7, de avançar à Supercopa por uma pontuação no calendário unificado. Bom, eu ia te perguntar, o Mato já me respondeu, se a arbitragem continua sendo de Santa Cruz, então. A arbitragem continua sendo de Santa Cruz, e a arbitragem vai trabalhar conosco também nesse segundo semestre do ano na Copa Santa Maria. Sobre futebol 7, alguma coisa mais a complementar? A gente pretende fazer algumas melhorias de infraestrutura na Sociedade Esportiva Planeta Bola, para que a gente possa, evidentemente, estar sediando da melhor forma possível a 6ª Copa Santa Maria Futebol 7. É importante dizer o seguinte: a gente pretende, pelo menos é isso que está pré-acordado, nas 2 primeiras rodadas de cada fase, das 2 primeiras rodadas da primeira fase, não ter cobrança de ingresso. Ou seja, a entrada será gratuita e será permitido, a princípio, estacionamento de veículos no local. Porém, a gente tem uma ideia que já poderá, quem sabe, vir a ser implantada já na última rodada da primeira fase, que são jogos decisivos de classificação, dependendo de como estará o andamento da competição, de uma cobrança de R$5 de entrada por pessoa, a não possibilidade de entrada de veículos, apenas a listagem de atletas e comissão técnica das agremiações não pagando entrada, com revista metálica, inclusive, com a presença de seguranças, para que a gente possa evitar qualquer tipo de armamento no local. A gente sabe que é uma tradição, digamos assim, recorrente de nós, nos primeiros jogos, não termos nenhum problema maior. Mas a partir do momento que o campeonato afunila,
os ânimos começam a ficar mais exaltados e a gente precisa evitar qualquer tipo de tentativa de agressão à arbitragem, tentativa de violência entre torcidas, tentativa de problema de torcida com o atleta adversário. Então a gente tem que tomar todas as providências possíveis e cuidados necessários para que o futebol 7 ele possa ser um lugar de confraternização sadio numa disputa de competição em que o respeito e a cordialidade entre equipes e torcida prevaleça dentro de um cenário esportivo. Bom, veteranos, como é que está o andamento da competição sob a tua ótica? Esses e telespectadores, a gente tem a promessa do presidente Vitor Hugo da Casa, da FUVESMA, o Pelego, em que a gente conversou, eu inclusive conversei com ele na última sexta-feira, sobre a não realização da rodada, de que em breve o tão sonhado dinheiro das emendas parlamentares, os vereadores Admar Bozobon e Alexandre Vargas, estarão à disposição das equipes. A gente sabe que tem muita gente preocupada, inclusive o pessoal da arbitragem, porque tinha-se uma expectativa de que até a quarta, pelo menos a partir da quinta rodada, os clubes não tivessem mais a necessidade de fazer o pagamento da arbitragem, mas até hoje esse dinheiro não entrou na conta ainda. Mas confiando no trabalho da diretoria da FUVESMA, que não envolve apenas o Pelego, tem Inácio, tem Beto Saquete, presidente do Juventude, pessoas muito sérias, a gente tem a plena convicção de que esse assunto em breve estará sendo resolvido. Acredito que a competição está tendo um andamento correto, e entendo perfeitamente que os cancelamentos de rodada foram extremamente plausíveis e necessários, e eu, trabalhando diretamente também com uma modalidade que, mesmo não tendo um grama natural, que é um gramado sintético, ele acaba muitas vezes sendo prejudicado com o tempo ruim, não seria surpresa se nós tivéssemos mais rodadas sendo canceladas, porque como não houve chuva suficiente no verão, a previsão é que realmente esse outono e inverno seria mais chuvoso. E eu estive esses dias, por exemplo, conversando com a presidente de São Caetano, a Karen, e realmente, ouvindo proprietários de campo, como ela, como o presidente do meu E isso que lá é um campo alto, né? Tem problemas. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui do presidente de 2 de novembro, né, onde a gente vai jogar, inclusive, no sábado agora contra o Aliado, que é o Chico Lencina. O Chico Lencina, no último final de semana que não teve rodada, quando ele tentou cortar a grama da sexta, na entrada do campo do Atoratolô. Então, existem algumas formas de você verificar que um campo não tem condições de jogo. E não pensem, os nossos telespectadores, que o presidente da FUVESMA ele cancela a rodada por interesses de A e B, como eu já vi falar por aí. Na verdade, todo o cancelamento da rodada é realizado ouvindo os proprietários de campo. Inclusive, os proprietários de campo muitas vezes entram em contato com o Pelego. Vamos dar um exemplo bem claro. O Rio Grandense jogou essa semana o jogo do Sub-20, inclusive jogando em casa e vencendo o Elite na quarta-feira, não tendo um gramado do Rio Grandense as melhores condições, porque até quarta-feira o Paulista não conseguiu trabalhar no gramado em função do final de semana chuvoso. Então a gente tem que entender também que foge a nossa vontade a questão muitas vezes de ter ou não rodada no sábado, porque os campos em Santa Maria não têm todos eles uma drenagem capaz de resolver e operar alguns milagres, e a gente tem alguns campos, especialmente o Aliado, por exemplo, e Melguí, Juventude, que acabam sofrendo mais aí com a questão do tempo também. Tem problemas, claro. E a tua equipe, como é que está, Matheus? Olha, a gente tem um jogo decisivo agora no final de semana. A gente tem uma necessidade muito grande de vencer. Eu até brincava com um nequinho do Aliado, né, que ele podia nos dar uma mão, né, porque o Aliado está com uma vaga bem desencaminhada, né, são 16 pontos. A equipe da APUSME tem 11, que é a quinta colocada, classifica com 4, tem saldo -2. Curiosamente, o quarto colocado, que é a Associação Figueira, ele tem saldo -8, mas ele perdeu, inclusive, para a APUSME no primeiro turno, empatou no segundo em 0-0 no último final de semana que teve rodada, mas tem uma vitória surpreendente contra o vice-líder, que é o Gauchão, o que faz a Associação Figueira estar na frente. Porém,
qualquer derrota da Associação Figueira em alguma rodada, somada à vitória da PUSME, leva a PUSME para o quarto lugar, que ambas as agremiações seriam 4 vitórias, mas o saldo da PUSME, mesmo negativo, é melhor. Então a gente tem uma expectativa de superar o adversário no sábado, que é uma equipe qualificada, que é o Aliado, jogando em casa no 2 de novembro às 13h30, contar com uma derrota da Figueira para o Gauchão às 13h30 no Gauchão, porque a Ferroviária está no 6º lugar, então a Ferroviária, mesmo vencendo, se a PUSME Montese vencer, ela não ultrapassa a PUSME Montese, e vai ser uma disputa interessante entre essas 3 agremiações. A PUSME Montese, a Associação Figueira e Ferroviária, até a última rodada da primeira fase, brigando por uma vaga, porque eu acredito que Aliado... Os 4 brigam por uma vaga. Esses 3, na verdade, brigam por uma vaga, porque eu acho que o Aliado, mesmo que ele tenha 16, e que a PUSME Montese fique a 2 pontos do Aliado com uma vitória, eu acredito que o Aliado, bem dizer, está classificado. Então, o Aliado, o Gauchão e o Biométrica devem classificar, e fica aí Ferroviária, a PUSME e Figueira brigando pela 4ª vaga, a fase semifinal. Mostrando o nível e a qualificação da competição. Que está boa a competição, né? Com certeza. Sem dúvida. Alguma coisa que a gente gostaria de complementar aí? Se o pessoal quiser entrar em contato comigo, saber mais alguma informação sobre a 6ª Copa Santa Maria Futebol 7, eu vou deixar o meu WhatsApp e passo todas as informações. É o 99918-9202. Repetindo, 99918-9202. Pode entrar em contato comigo e procurar saber informações aí, não só sobre a Copa Santa Maria, mas sobre o nosso calendário oficial do Futebol 7 Santa Maria. Se não gravar um número, também pode entrar em Matheus Beltrame no Facebook, né? Pode entrar Matheus Beltrame no Facebook. Planeta Bola. Pode me procurar no Facebook, pessoal, Matheus Beltrame, ou até mesmo no Instagram, para saber mais informações. Muito obrigado, Matheus, né? Sucesso. Obrigado mais uma vez, Tessas, e contando com o apoio da TV Santa Maria, que é sempre um veículo e nos dá a oportunidade para a gente divulgar e prospectar em melhor nível possível o Futebol 7, a gente espera realmente ter uma grande competição e também com a Supercopa terminar o calendário unificado da categoria livre masculina em Santa Maria da melhor maneira possível. Legal, grande abraço. Grande abraço. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis,